Fala, meu povo, boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal aqui do YouTube. Bem dizer, a primeira transmissão. Na verdade, eu já fiz algumas transmissões aqui nesse canal, tá? Quando eu fiz dois eventos, e eu estou pretendendo fazer inclusive um no final desse mês, sobre análise de dados, mostrando como é que é esse mundo da análise de dados, e etc. E eu vou começar a produzir alguns conteúdos para cá para dentro, beleza? Então vocês vão poder me acompanhar, vocês vão poder estar comigo também dentro dessa jornada. Eu vou começar a colocar alguns videozinhos de, sei lá, 5, 10 minutos, 15 minutos no máximo, ensinando como vocês podem começar a pensar análise de dados, como vocês podem começar a entrar neste mundo, né? Hoje é a primeira live em que eu faço, que a ideia é justamente dar para vocês os primeiros passos para que vocês consigam entrar dentro da análise de dados, né? Que vocês consigam já pensar em como aplicar, pensar como levar isso para algum negócio, para dentro do trabalho onde vocês hoje realizam. A ideia é essa, tá bom, gente? Então é o seguinte, tá? A, a minha ideia dentro dessa live é falar um pouco sobre esses dois caminhos, né? Dentro da análise de dados, você tem basicamente dois caminhos, né? O caminho gratuito, em que você aprende análise de dados sozinho, em que você aprende como aplicar, em que você aprende onde aplicar, onde você aprende o que fazer para começar a ter os suas primeiras oportunidades. E o outro caminho é o caminho em que você paga para alguém para você evitar as pedras pelo caminho, né? Porque o que acontece? Quando você escolhe o caminho gratuito, você está fadado a ter que errar muito para aprender, a ter que se submeter a algumas situações que você não precisaria. Por exemplo, cobrar menos do que você precisa por um projeto que vai custar muito para você, vai custar teu tempo, vai custar as tuas horas, vai custar o tempo com a tua família. Esse é um dos erros principais, inclusive com relação dentro da análise de dados. Mas também você vai poder aprender muito, né? Porque quem erra na pele, aprende mais. Isso é um fato. Mas quando você pega, por exemplo, o caminho em que você paga para alguém para ter ensinado isso, você evita essas dores de cabeça, né? Você evita justamente esses pontos em que você erra e que você poderia evitar esse erro e que você poderia, na verdade, ganhar mais tempo evitando esse erro que você comete sem ter aprendido antes com alguém, né? Porque o que acontece? Existe uma frase muito célebre que é a seguinte, né? Não se vive tempo bastante para se cometer todos os erros. Então você deve aprender com os erros dos outros. Então, quando você entra nesse caminho que você paga para alguém para ser ensinado, você necessariamente paga também para aprender com os erros daquela pessoa, né? Então vamos lá. Então, o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto é o caminho gratuito, né? O caminho gratuito para você entrar na análise de dados. Vamos primeiro fazer o seguinte exercício, tá? O exercício é como eu posso utilizar análise de dados dentro da minha vida real, agora, deste exato momento em que eu estou, né? Geralmente, se você é um empregado, né? Se você é colaborador dentro de uma empresa, se você é funcionário público, se você, sei lá, trabalha para alguém como freelancer, etc. Nesse trabalho, você pode muito bem encontrar situações onde você vai utilizar análise de dados, né? Por exemplo, quem é aqui, eu sei que tem muita gente que me segue, principalmente lá no Instagram, que é da parte de marketing digital, né? Então, quem é do marketing digital, quem é social media, quem é gestor de tráfego, quem é designer, quem é copy, toda essa galera, né? Quem é produtor, coprodutor e etc. Toda essa galera pode e deve utilizar análise de dados, né?
Por exemplo, o coprodutor, com análise de dados, ele vai juntar todos os trabalhos realizados dentro do lançamento para analisar. Ele vai juntar os ads que estão rodando, ele vai entender qual é a copy que está tendo mais impacto sobre o público, ele vai entender qual o designer que está convertendo mais, ele vai entender se o trabalho que o social media está fazendo para aquele público está tendo efeito. Aí, vamos lá, o cara trabalha dentro de uma rede de supermercado, né? Você, por exemplo, é caixa de um supermercado. Ou trabalha no financeiro, ou trabalha no administrativo. Pelas suas mãos passam dados todos os dias, né? Existe um caso muito clássico dentro da análise de dados, que é o caso da Walmart, né? A Walmart um dia descobriu, inclusive vou fazer um reel sobre isso, um dia ela descobriu que existia uma relação entre fraldas e cervejas, né? E eu não sei se você sabe, mas essa relação entre fraldas e cervejas rendeu alguns bons milhões para a Walmart quando ela descobriu através da análise de dados. Se você é do sistema financeiro, trabalha em banco, etc., mesma coisa, você tem dados todos os dias passando pelas suas mãos. Se você é da área, sei lá, de controladoria, contabilidade, você é contador, mesma coisa, tá? Você também tem dados para analisar. E quem tem dados para analisar pode muito bem começar a utilizar isso para se destacar, né? Porque o que nós queremos com análise de dados, né? Nós queremos trazer uma nova visão ali de dentro do negócio e nós queremos, com esse destaque, alcançar outros patamares, né? Porque o que acontece? Geralmente a pessoa vai morrer ali na praia dos, sei lá, 2.000, 3.000 reais, né? E com análise de dados você pode alcançar muito bem, né? Sem nenhuma mentira aqui, você consegue alcançar muito bem patamares dos seus 5, 6 mil reais, 7 mil reais. Por quê? Porque é uma área em franca expansão, é uma área com alta demanda e que não tem gente para preencher, né? Então, o primeiro passo é encontrar onde eu posso utilizar a análise de dados, né? Esse é o primeiro passo que você deve dar se você quiser entrar dentro da área. O segundo passo que você deve dar é justamente escolher por onde você vai, né? Se você vai pelo caminho gratuito ou se você vai pelo caminho pagar, você vai pagar para alguém para ser ensinado sobre análise de dados. Se você vai pagar para alguém para ser ensinado como entender um problema de negócio, né? Como entender a aplicabilidade dos dados no seu dia a dia. Eu ia dar o outro lado lá de onde você pode utilizar análise de dados, né? Então eu falei sobre quem é empregado e quem é, por exemplo, empreendedor. Esse ainda mais precisa utilizar análise de dados, né? Porque o empreendedor todos os dias está pensando em como fazer o negócio performar melhor. Todos os dias o empreendedor está pensando em como trazer mais dinheiro para a empresa, como vender mais, como economizar mais. Então, tudo isso o empreendedor faz e possivelmente você, né, conhece algum empreendedor, né? Esse é um fato. Geralmente, todos nós conhecemos algum empreendedor, seja um empreendedor da família, ou seja nós mesmos que nos tornamos empreendedores. Então, você pode utilizar a análise de dados também para oferecer um serviço para essa pessoa ou para você mesmo, né? Para você começar a utilizar dentro do seu negócio. Então, o que levar, né? O segundo passo é justamente fazer essa escolha de qual caminho você vai seguir. Você vai seguir o caminho gratuito, beleza. Você vai incorrer em alguns custos, né? Você vai escolher o caminho em que você paga para alguém, você também vai incorrer em alguns custos, né? Enquanto no caminho gratuito os teus custos são indiretos, os teus custos não são tão visíveis, no caminho pago você vê qual é o teu custo e você vê também qual é o retorno daquele custo, né? A ideia sempre é essa, tá? Vamos lá para o caminho pago, tá?
Dentro do Caminho Pago, eu vou dar aqui para vocês dois lugares em especial. Na verdade, eu vou dar três, tá? Três lugares. Eu vou colocar aqui, inclusive, no nosso chat aqui do YouTube para vocês verem. E se vocês quiserem, anotem os lugares onde vocês vão pegar esses conteúdos gratuitos, tá? O primeiro vai ser neste canal aqui onde você está, tá? A partir de amanhã, eu vou gravar todos os dias um videozinho de 10 minutos, no máximo, sei lá, 10 minutinhos, para colocar aqui para vocês poderem utilizar e aprenderem análise de dados de uma forma indireta, direta também, até digo assim, direta, mas vocês vão ter o primeiro arcabouço, né? uma primeira fundação para o conhecimento de vocês em análise de dados, através do conteúdo que eu vou produzir aqui dentro do YouTube, beleza? Então, 10 minutinhos ali eu vou falar sobre algum assunto, alguma coisa relevante, vou trazer alguns exemplos, vou trazer algumas análises, vou trazer storytelling, vou trazer um pouquinho de LinkedIn, vou trazer um pouco de vagas. A ideia é essa, tá? Então, vai ser um conteúdo que vai ser importante para vocês. O segundo lugar que eu indico para vocês procurarem, é o seguinte. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar só o site aqui, tá? Para vocês, e vocês vão procurar lá nesse site, beleza? Então, esse primeiro lugar é o Data Science Academy. O Data Science Academy é uma grande escola de ciência de dados no Brasil. Tem muitos cursos lá, tá? Tem muita coisa interessante, muita coisa boa. Inclusive, tem vários cursos de análise de dados. Você tem estatística, isso iniciante, tá? Não vai ser avançado, porque a parte de cursos avançados deles, né? Os cursos mais completos são cursos pagos e etc. Mas você vai encontrar muito conteúdo gratuito lá sobre SQL, sobre Python, sobre estatística, sobre ferramentas que você vai poder utilizar. E em especial, dentro da DSA, eu indico para vocês, para começarem, tipo assim, para vocês não terem mais desculpas, né? Eu não sei por onde ir, né? Se vocês querem dar os primeiros passos ainda hoje, entrem lá dentro do site da DSA, tá aqui no chat, e vejam o curso de análise de dados com Power BI, né? Esse curso é um curso gratuito e vocês vão ter lá dentro desse curso muita coisa muito boa, tá? Vai dar para vocês uma boa noção, mas cuidado, tá? Como é um curso gratuito, ele não abarca tudo que deveria abarcar, ele não traz as informações que deveria trazer, principalmente para quem vai trabalhar na parte de Power BI, quem vai trabalhar com toda essa parte de storytelling, data viz, etc. Mas já vai deixar você muito à frente, já vai te tirar do zero realmente dentro da análise de dados, beleza? Então, é um curso muito bom, eu indico, tá? Tem, eu acho que por volta de 80 horas de curso. Já vai dar muita coisa para vocês realmente saírem desse patamar do zero, se vocês ainda não têm condições de pagar ninguém, de gastar com ninguém. Ok? Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo lugar que eu quero indicar para vocês é o... Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Fiquem de olho ou deem uma olhada nesse site aqui, tá? É o site da FIAP. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver, tá aqui. Deixa eu pegar aqui o site dela e colocar aqui para vocês, tá? Então, a FIAP é um lugar que tem alguns cursos, tá?
Tem muito curso que de vez em quando eles liberam alguns cursos, inclusive bem completos, sobre diversas áreas de análise de dados. Agora, com a expansão da análise de dados, eles liberaram muitos cursos, inclusive, que são muito bons, inclusive de inteligência artificial, de algoritmos, etc. Muito legal. Vocês podem procurar lá o conteúdo desses caras, que também vale muito a pena, beleza? E eu quero indicar dois canais aqui, que depois eu vou deixar inclusive marcado aqui na legenda desse vídeo. É o canal do Dev Analytics, que é do Rafael Pacheco, que é um grande amigo que a área de dados me deu, que o cara manja pra caramba e tem muito conteúdo bom. E um segundo canal é o canal do Chora API do Rafael Lemos. São dois canais que eu gosto bastante, tem muito conteúdo, tem muita coisa interessante para vocês e que vai ser de extrema importância em algum momento da caminhada de vocês dentro da análise de dados, beleza? Deixa eu ver aqui. Legal, tem Python para dados. O Daniel falou aqui, né? Tem Python para dados aqui dentro da DSA. Tem, cara. E é muito bom, é muito interessante. Já vai te dar uma grande noção como utilizar Python dentro da análise de dados, né? O Daniel disse também que tem estudado muito Node.js. Cara, eu tenho um curso que eu comprei, o Daniel, inclusive do Nasser Yosefali. É um cara daqui do Instagram também, um monstro que manja pra caramba de Node.js e eu consumo todo o conteúdo dele. Cara, pode consumir aquele conteúdo lá. Eu sou um apaixonado pela parte de visualização e ele manja pra caceta. Então eu gosto demais do conteúdo do cara. Eu acho que não tem um canal dele aqui dentro do YouTube. Eu nunca procurei. Mas é um monstro, indico demais, beleza? Então esse é o caminho para você sair hoje do zero, dentro da análise de dados, de forma gratuita. Se vocês quiserem sair de forma gratuita, tá aqui o caminho. Não escondi nada de vocês e já tá feito aqui para vocês, beleza? Tô com 17 minutos de transmissão. Disse que no máximo meia horinha eu fecho essa nossa transmissão. O segundo caminho é o caminho em que você paga para alguém para evitar os erros que você pode cometer dentro da análise de dados. Esse segundo caminho você vai encontrar muitos e muitos cursos, inclusive se você começou a procurar análise de dados dentro do Instagram, você começou a ver o quê? Começou a ver anúncio, começou a ver gente falando sobre análise de dados, começou a ver perfil com patrocinado de análise de dados, e lá tem uma gama de possibilidades, né? Tem gente que vai do Google Data Studio, como o Henrique e uma menina que começaram a fazer agora sobre Google Data Studio. Vai encontrar sobre Looker, vai encontrar sobre Tableau, vai encontrar só sobre SQL, só sobre Python, vai encontrar sobre Power BI. E aqui é que eu chego num ponto, tá? Se você for tomar o rumo da análise de dados em que você paga para alguém para ser ensinado, eu vou dizer para você, né? A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Escolher uma ferramenta que você vai aprender. Ah, Neto, mas eu já ouvi muita gente falar que ferramenta não é importante. Vou falar para vocês. Realmente a ferramenta, ela não é importante se eu não sei a base que tem ali por trás. Mas no momento que eu sei essa base, é a ferramenta que traduz o meu conhecimento em portfólio, em cases, em casos reais resolvidos ali dentro da ferramenta. Então, não adianta nada você saber a base se você não tem um portfólio ou se você não tem uma ferramenta para transformar essa base. Assim como também não adianta a ferramenta se você não sabe a base. Então, não é que uma coisa seja mais importante que a outra, mas com certeza saber a base, né? Saber uma boa base e depois saber como aplicar essa base dentro de uma ferramenta vai ser muito importante. Então, escolha a sua ferramenta. Eu escolhi, né, e hoje escolhi essa ferramenta porque é a ferramenta líder do mercado dentro de BI, né, de Business Intelligence, Business Analytics,
análise de dados com a grande gama de visualização de dados é o Power BI. Escolheu sua ferramenta, e essa foi a ferramenta que eu escolhi, você vai encontrar um curso para você. E aqui que entra também, né? Claro, vou vender aqui o meu peixe e eu vou deixar aqui dentro do chat para vocês o Divisão Elite BI, né? O Divisão Elite BI é o meu curso onde eu ensino a sair do zero, né? Até realmente a sua primeira vaga, a sua primeira oportunidade dentro da análise de dados, utilizando principalmente Power BI, mas que dentro do Divisão Elite nós vamos ver SQL, nós vamos ver Python, nós vamos ver Tableau, nós vamos ver Looker. A ideia é passar por todas as ferramentas para que vocês tenham noções de todas essas ferramentas e tragam para dentro do know-how de vocês, né? Porque mais hora menos hora você acaba trabalhando com uma ferramenta ou outra, né? Tem vezes que você mudou de emprego e lá os caras utilizam outras ferramentas. Então, por isso, você deve saber a base para depois aplicar em qualquer ferramenta que exista de análise de dados. Seja em R, seja Python, seja SQL, não importa. O importante é você saber a base para aplicar em outras ferramentas. Você precisa de uma ferramenta para mostrar os seus primeiros cases e construir as suas primeiras oportunidades. Depois disso, você pode partir aí para conhecer outras ferramentas, beleza? Então, aqui é que entra o Divisão Elite BI, e eu vou deixar aqui para vocês, Divisão Elite BI, eu vou deixar aqui o nosso, o meu link, tá? Deixa eu pegar aqui, gente. Deixa eu só pegar aqui. Prontinho. Eu vou colocar aqui na nossa... tá aqui, ó. O link pro Divisão Elite BI. Olha, o Daniel pediu o nome do cara do JS. Eu vou te dar aqui, o Daniel. Eu vou colocar aqui o perfil dele, tá? Perfil dele eu vou colocar aqui, fica mais fácil. Yasser Nasser, na verdade. É este rapaz aqui. É este monstro que é o cara do JS, tá? Já anota aí, segue lá o cara é um monstro, manja demais, tá? Então, o Divisão Elite BI é justamente o lugar onde eu vou levar você do zero até a sua primeira vaga. A minha proposta, inclusive, né? Não sou deputado nem nada, não sou da política, mas a minha proposta é levar você até a sua primeira vaga dentro de 3 meses, né? Que é geralmente um tempo bom para você já ter todas as bases construídas, fazer um bom feijão com arroz e já construir seu portfólio dentro de redes sociais, etc. E aí, qual é a ideia principal, né? Ter um acompanhamento de alguém, né? Lá dentro do Divisão Elite, para quem é do anual, tem uma mentoria individual comigo. Para quem não é do anual, existe uma mentoria em grupo dentro do próprio curso. Inclusive, eu vou fazer a mentoria nesses próximos dias, em grupo do Divisão Elite, dos alunos. E lá dentro do próprio Divisão Elite, eu ensino justamente os passos que você tem que dar, inclusive os erros que você tem que evitar para realmente conseguir a sua oportunidade ali dentro da análise de dados, beleza? Então, vocês têm a oportunidade de ter um curso e, cara, vamos lá. Quanto é o Divisão Elite, né? O Divisão Elite BI hoje, no mensal, tá saindo R$ 79,90. Cara, se eu sair hoje e ir ali no sushi, e se eu pedir uma barca sai R$ 90, cara. E essa barca não vai voltar em nada em dinheiro para mim. Dentro do Divisão Elite, R$ 79,90, você tem um conteúdo que já tem lá. Você tem conteúdo que já está dentro da plataforma.
Você tem conteúdo que sai toda terça-feira nas nossas aulas ao vivo. Vai ter mais conteúdo que eu vou começar a gravar agora esses dias de aulas mais curtas para vocês terem realmente uma caixa de ferramentas para utilizarem dentro dos desenvolvimentos de vocês. Então vai ter muito mais coisa, inclusive vou começar a promover algumas questões dentro do Divisão Elite, como nós vamos ter agora uma formatura de introdução dos alunos, nós vamos ter uma boina, né? Inclusive vai ser bem interessante, vai ser bem importante para essa comunidade, né, que está nascendo de dados. E eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial para vocês, beleza? Então, era isso, gente. Então, eu apresentei aqui para vocês os dois caminhos. O caminho tem mais curso, tá? De análise de dados pago por aí no mercado, mas geralmente são bem mais caros, tá? Eu paguei no meu início um curso que era R$ 2.000. Não valeu tanto a pena, não valeu tanto quanto eu desejaria dentro da análise de dados, mas já me serviu bastante, me introduziu dentro desse mundo e me fez chegar aqui também dentro das minhas primeiras vagas, né? Então, digo para vocês, né? Vai ser muito importante vocês, em algum momento, pode não ser agora, em algum momento, ter alguém acompanhando vocês nesse caminho, tá? Nesse caminho da análise de dados, beleza? Então, eu apresentei os dois caminhos, agora você decide, né? Aqui não é o programa, mas agora você decide para onde ir. Quer ir para o caminho gratuito? Já te dei as opções. Quer ir para o caminho pago? Tô te dando uma grande opção, que é o Divisão Elite BI. Se não fizer sentido para você, beleza, ninguém tá obrigando ninguém aqui. Mas de qualquer forma, é uma opção para qualquer pessoa que hoje queira entrar na análise de dados, beleza? Então, peço para você, né? Deixe seu like aqui nessa live, deixe seu comentário depois, entra aqui, comente aqui essa live, beleza? Deixa aqui teu comentário para saber o que você gostou, o que você não gostou, o que foi interessante, o que não foi interessante. E muito obrigado pela presença de vocês, beleza? Foi um grande prazer estar aqui com vocês, beleza? Então, gente, muito obrigado e até a próxima. A partir de amanhã, todos os dias, 10 minutinhos de vídeo, vai ter um videozinho aqui dentro desse canal do YouTube, ensinando para vocês análise de dados, aplicando cases, estudando cases aplicados também, para vocês terem cada dia mais, estarem cada dia mais à frente dos seus concorrentes dentro da análise. Só para finalizar, tá, gente? Então, é isso aí, tá? Obrigado mais uma vez. Tenham uma boa noite. Eu acho que deu para ver tudo aí. Eu espero que tenha dado para vocês verem toda a nossa transmissão, beleza? Dei o caminho, agora é com vocês, tá bom? Muito obrigado, gente. E valeu e até a próxima. Qualquer coisa, podem me mandar mensagem, coloque nos comentários, deixa o like aqui, compartilha também o nosso canal, beleza? Que a partir de hoje vocês vão ter conteúdo aqui sobre análise de dados dentro do nosso canal. Até a próxima.